Ao completar 50 anos do golpe militar, deputados do Amazonas destacam os efeitos de um dos maiores regimes ditatoriais do país. Deputado Marcelo Ramos volta a criticar a empresa Petrobras. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver atribuições da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas servirão de modelo para os poderes legislativos do Brasil. E ainda, presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirma que adotará procedimentos legais em casos de envolvimento de parlamentares com a pedofilia. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Quem nasceu no dia 31 de março de 1964 passou os 21 anos seguintes sem conhecer o livre exercício de direitos fundamentais como a liberdade de expressão. Quem já era nascido na época viu despontar naquele dia um regime de exceção marcada por inúmeros casos de pessoas desaparecidas, torturadas e misteriosamente mortas. Foi o período da ditadura militar no Brasil. Em 2014, é relembrado os 50 anos da instauração do regime e os parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas comentaram sobre este período negro da história do país. Para entender o golpe militar no Brasil, é preciso retornar ao auge da Guerra Fria, embate muitas vezes velado, outras vezes escancarado, entre comunismo e capitalismo. A União Soviética e pouco mais de 2 dezenas de países contra os Estados Unidos e o restante do mundo. No Brasil, o golpe começou quando o então presidente João Goulart foi acusado de simpatizar com ideais comunistas, o que bastou para que fosse destituído do cargo, iniciando um violento regime que deixou cicatrizes na história do país. Foram 5 os presidentes da República, todos generais do Exército, durante o regime militar. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Azul Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. A ditadura militar foi marcada pelo combate à subversão praticada por guerrilhas de orientação esquerdista, a supressão de alguns direitos constitucionais dos elementos e instituições ligados à suposta tentativa de golpe pelos comunistas e uma forte censura à imprensa. Na prática, qualquer tipo de manifestação contra o governo federal era duramente reprimida. Não demorou para a população do país começar a se revoltar com a política violenta adotada pelos militares. Para dar voz ao clamor popular, os movimentos artísticos tiveram que esconder, em meio a figuras de linguagens, a vontade de ter devolvidos os direitos humanos vetados pelo autoritarismo. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. A situação só teve um fim no dia 8 de maio de 1985, quando o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que finalmente acabava com todos os vestígios da ditadura, durante a presidência de José Sarney. Na semana em que o golpe militar completa 50 anos, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas se pronunciaram sobre esta fase da história do país e a consolidação da democracia após 21 anos de regime militar. Não tem a dúvida que isso foi um fato da história, mas um fato triste da história brasileira, com vítimas de ambos os lados, mas foi uma ação de força da ditadura, da imposição da força militar sobre a população brasileira. Eu penso que isso não possa se repetir, que isso não deva se repetir. Nós sofremos, o Brasil sofreu, e nós sabemos disso, mas tem o lado positivo, nós aprendemos.
E hoje estamos maduros. A democracia brasileira, eu falo com orgulho, com a mão no peito, a democracia brasileira, ela está consolidada e nós só temos é avançar. E a gente via que era uma repressão total, né? Naqueles primeiros momentos era uma repressão total. Daqui a pouco, a Constituição do país completa o seu jubileu, 25 anos. Então, esse golpe militar, a ditadura que se instalou por mais de 2 décadas, é aquele momento que a gente precisa olhar o que era o país e o que nós temos hoje nas mãos. Nós temos uma democracia, um Estado democrático de direito. E a Constituição de 88, ela veio justamente após esse período de exceção, ela veio trazendo, garantindo direitos coletivos e individuais para cada um e para cada uma. Eu considero um total despreparo, uma total irresponsabilidade, um total desserviço ao povo brasileiro e a esta nação, que ainda precisa amadurecer muito no processo democrático, quando um segmento restrito da sociedade propõe a volta da ditadura militar. Toda e qualquer ditadura, ela não é positiva para o processo democrático de direito e para as liberdades, sejam elas coletivas ou individuais. Outros deputados lamentaram que, hoje em dia, ainda existam pessoas que defendem o período da ditadura militar. Há pessoas hoje que defendem a volta da ditadura porque não viveram, não sabem o que é viver sob uma ditadura, onde você não tem liberdade de expressão, onde você não pode ter liberdade de opinião, nem de participação política, onde ser opositor do governo ou do regime se torna um anátema, você se torna criminoso por não concordar com uma atitude daquele governo. Tem vozes na sociedade que gostariam que os militares voltassem. Provavelmente essas vozes não sofreram as perseguições e as torturas que muitas pessoas sofreram ao longo da ditadura. A pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras, e o povo brasileiro precisa ter muita consciência disso. Às vezes eu vejo gente criticando o governo federal e defendendo a volta dos militares, sem ter a noção de que, em sendo os militares, eles não poderiam criticá-los para defender a volta da democracia. Portanto, nós precisamos fortalecer a nossa democracia, ela está sendo aperfeiçoada a cada dia. Você pega as experiências, a experiência francesa proclamou a República em 1789. De lá para cá não teve nenhuma ruptura. O Brasil proclamou a República 100 anos depois. E de lá para cá nós já tivemos a ruptura da Era Vargas, a ruptura da ditadura militar e vivemos hoje o nosso maior período democrático. As principais realizações dos governos militares foram a Ponte Rio-Niterói, os metrôs de São Paulo e de Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica, a criação do Banco Central do Brasil e a Polícia Federal. E o deputado Marcelo Ramos, do PSB, criticou a empresa Petrobras na manhã de ontem, terça-feira. Segundo o parlamentar, as supostas irregularidades na estatal provocaram a perda de metade do valor de mercado e as consequências na economia do país afetam a população. Em seu discurso, o deputado lembrou que a dívida da Petrobras aumentou em 50%. Pulou de 147,8 bilhões em 2013 para 221 bilhões de reais em 2014, o que demonstra uma total desorganização financeira e administrativa. Marcelo Ramos citou a compra da refinaria de petróleo em Pasadena, no Texas, em 2006, que levantou suspeitas de superfaturamento e evasão de divisas na negociação, como mais um exemplo dos erros cometidos pela petroleira. Segundo ele, o povo brasileiro pagará com esse aumento de combustível pela irresponsabilidade e pelos erros cometidos pelo governo federal e pela empresa. O deputado pediu uma atitude do governo estadual em relação à alíquota do ICMS cobrado ao combustível no Amazonas. Marcelo Ramos cobrou envolvimento do Poder Executivo nesse processo. Uma medida que o governo do estado poderia fazer nesse momento em que a irresponsabilidade do governo federal faz com que aumente o preço do combustível para o cidadão comum, seria reduzir a alíquota pelo menos de 25% para 20%, e eu estou fazendo uma indicação ao governador do estado do Amazonas nesse sentido, para que a gente possa garantir pelo menos a manutenção da gasolina no patamar atual do preço de R$ 3,8, que é o que é praticado em média no estado, na cidade de Manaus. Se não tivesse inflação. O deputado Marcos Rota fez um balanço da reunião que participou em Brasília com membros da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais.
O principal assunto discutido foi o resultado das CPIs da telefonia instaladas em 18 estados brasileiros. De acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Telefonia na ALEAN, deputado Marcos Rota, durante o evento houve a apresentação e a avaliação dos resultados alcançados nos estados após instaurarem um processo investigativo nas assembleias. Segundo Marcos Rota, o evento contou com a participação de membros e presidentes de CPIs de pelo menos 18 estados. Na ocasião, o deputado Marcos Rota disse que teve a oportunidade de apresentar aos demais parlamentares os desafios enfrentados pelos membros da comissão e os ganhos obtidos por meio da CPI do Amazonas, o que, segundo ele, o trabalho feito pela comissão ganhou destaque dos demais deputados. Nós fomos bastante elogiados pela presidência da UNALI, pelos deputados que lá estiveram, pela forma com que nós conduzimos a CPI da telefonia no estado do Amazonas. Criamos vários diferenciais esses que estão, inclusive, sendo requisitados por outros estados para que possam também adotar as mesmas medidas que nós adotamos no estado do Amazonas. De acordo com Marcos Rota, além de o termo enumerar uma série de prerrogativas, o TAC assinado no Amazonas obriga as empresas a melhorarem os serviços de comunicação em todo o estado. Além disso, estão obrigadas a realizar mutirões de atendimento para resolver problemas dos consumidores, tanto na capital quanto no interior. O deputado Luiz Castro informou em plenário que encaminhou ofício para que a mesa diretora da Assembleia Legislativa solicite cópias dos processos judiciais que apontam a participação do deputado Fausto Souza na Operação Estocolmo, que exploração sexual no Amazonas. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, falou que todo o processo interno da casa será avaliado pela Corregedoria. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Luiz Castro pede que a mesa diretora da Assembleia requisite os autos judiciais para verificar possível medida administrativa contra Fausto Souza. São 2 documentos subscritos por 6 parlamentares desta casa, não apenas por mim, mas também pelo deputado Marcelo Ramos, Zé Ricardo, Conceição, Adjuto, Chico Preto. Um dirigido diretamente à Comissão de Ética, cobrando que a Comissão de Ética inicie a apuração desses episódios de participação do deputado Fausto Souza em relação ao esquema de exploração sexual que foi investigado e denunciado a partir da Operação Estocolmo, e o outro é dirigido diretamente à mesa diretora desta casa, ao presidente Josué Neto, para que ele solicite dos órgãos competentes judiciais a cópia de todo o processo naquilo que envolva qualquer parlamentar desta casa, para que nós possamos fazer juízo de valor, possamos ter o conhecimento de todos os detalhes e possamos, portanto, robustecer o próprio trabalho que a Comissão de Ética tem que fazer. Eu, com muita serenidade e prudência, tomei a decisão, ao lado de outros deputados, de subscrever um documento que pede à mesa diretora que solicite acesso aos autos dessa investigação que corre em segredo de justiça. Por aquilo que eu e todos na casa, e por certo no Amazonas, tomaram conhecimento no último domingo, eu te digo que é tudo muito grave. Não é algo de só menor importância, é algo grave. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que irá encaminhar os documentos para a Corregedoria da Casa. Tudo que for enviado à Casa, nós vamos encaminhar primeiro para que tenha todo um amparo jurídico, nós encaminharemos à Corregedoria como é de praxe aqui da Casa. Após isso, teremos uma orientação jurídica sobre isso, porque a gente sabe que nós temos um regimento na Casa que deve ser respeitado. A partir do momento que nós tivermos as orientações jurídicas de tramitação, nós vamos tomar as decisões que nos cabe. A Assembleia Legislativa, em momento algum, vai ficar alheia ou vai se esquivar de todas as situações que chegarem até essa casa. A denúncia do Ministério Público do Amazonas contra o grupo de acusados de integrarem uma rede de exploração sexual infanto-juvenil em Manaus foi aceita pelo Tribunal de Justiça no dia 28 de janeiro.
Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado, com poucas nuvens e chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Para o município de Eiro-Nepé, a previsão é de céu nublado com chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 26. Em Fonte Boa, a previsão é de céu encoberto a nublado com chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 27 graus. E veja a seguir, deputado Chico Preto cobra mais uma união da bancada amazonense na Câmara Federal em defesa de projetos de interesse do Estado. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O deputado Chico Preto cobra mais união da bancada amazonense quanto aos projetos de interesse do Estado que tramitam na Câmara Federal. O líder do PMN lembrou que a proposta que estende os benefícios da Zona Franca de Manaus à região metropolitana só não foi arquivada no final de 2013 graças a um recurso apresentado por 2 deputados do Amazonas em conjunto com outro parlamentar do Rio de Janeiro. Durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado Chico Preto destacou que a bancada federal do Amazonas precisa ter mais atenção aos projetos que tramitam na Câmara.
O parlamentar falou sobre a situação do projeto de lei 2633 de 2011, que trata sobre a ampliação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana. Em 2013, a proposta quase foi arquivada na Comissão de Finanças da Câmara. A ação só não ocorreu por conta de um recurso apresentado pelos deputados Henrique Oliveira e Carlos Souza, em conjunto com outro parlamentar do Rio de Janeiro. Chico Preto elogiou a atitude do deputado carioca. Se não fosse a ação de um deputado federal do Rio de Janeiro, chamado Eduardo Cunha, esse projeto hoje não existiria mais. Essa matéria não existiria mais, a discussão disso. Então, a matéria continua sendo discutida por intervenção pronta e oportuna de um deputado federal que eu politicamente disse que o Amazonas tem agora um 9º deputado federal. Porque um deputado federal do Rio de Janeiro, ao demonstrar esta sensibilidade com o modelo e com a possibilidade de expandir desenvolvimento socioeconômico, geração de emprego, renda, dignidade para as pessoas que moram também nos municípios da região metropolitana, ainda que não seja deputado do Amazonas, deu uma contribuição ímpar. O parlamentar avaliou que o poder público no Estado também precisa estar atento às discussões das matérias na Câmara, que beneficiem o Amazonas. Isso não pode passar batido pelo poder público no Amazonas, porquanto isso representa, ainda hoje, a galinha dos nossos ovos de ouro. Sem Zona Franca e sem a possibilidade de sonharmos com a extensão desses benefícios para outros municípios, é muito difícil você arquitetar e transformar em realidade um outro segmento de desenvolvimento econômico. O projeto continua em tramitação na Câmara dos Deputados e foi apresentado pelo governo federal. O deputado Francisco Souza destacou na manhã de ontem, terça-feira, o alcance econômico do programa de hospedagem alternativa que será implementado durante o período da Copa do Mundo. A proposta do executivo é que os amazonenses possam alugar imóveis e garantir uma renda extra. De acordo com o deputado Francisco Souza, o programa de incentivo à hospedagem alternativa, em especial do tipo residencial, é encarado como plano B. O parlamentar ressaltou que, de acordo com a titular do Amazonas Tour, Corene Braga, a medida visa ampliar e diversificar a oferta do setor turístico em Manaus e região metropolitana, que poderá não ter leitos suficientes na rede hoteleira oficial para atender a crescente demanda que virá com o advento da Copa de 2014. Segundo o deputado Francisco Souza, o plano abre oportunidade de negócios para as famílias que possuem imóveis ociosos e pretendem ganhar uma renda extra. A questão da hospedagem alternativa, ela tem um sentimento, primeiro, familiar e o empreendedorismo. Quer dizer, desperta no manauense o espírito do empreendedor e contribui também para que possamos bem receber. Uma das coisas mais batidas no Brasil desde que conquistamos que a Copa 2014 seria no Brasil é o programa Bem Receber Copa do Ministério do Turismo. Gerará renda e dar uma imagem também de o espírito acolhedor e como bem receber o visitante. E para quem tiver interesse em se cadastrar, o governo do Amazonas disponibilizou o site www.visitaamazonas.am.gov.br, onde os interessados poderão baixar um edital com as instruções para poder alugar o imóvel ofertado. Deputado Sidney Leite voltou a manifestar em plenário a preocupação com os impactos ambientais e sociais que a construção da usina de Santo Antônio, em Porto Velho, está causando no sul do Amazonas. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, em construção no Rio Madeira, e seus efeitos no sul do estado do Amazonas, foi o segundo tema do discurso do parlamentar, que esteve junto com outros deputados em Humaitá durante o final de semana para acompanhar a enchente no município. Sidney Leite contou que já protocolou a ação junto à Justiça para a suspensão da obra, que, segundo ele, afeta diretamente essa cheia histórica do Rio Madeira.
Pediu também providências do governo federal e do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, IPAAM, na fiscalização da obra e do impacto ambiental e social que está afetando a região. E mais uma vez, senhor presidente, nós que já apresentamos requerimento a esta mesa e que ontem protocolamos uma ação junto à Justiça para que suspenda as obras de Santo Antônio. Está claro, muito claro, que a construção dessa hidrelétrica e que parte dela está dentro do estado do Amazonas reflete sobremaneira na subida das águas repentinas e de forma agressiva na região do Rio Madeira, em especial no sul do Amazonas. E fica claro para nós que o consórcio Santo Antônio, se utilizando de um subterfúgio, ele coloca, a partir de um levantamento altimétrico, pegando o decreto de criação do Estado de Rondônia, para definir os limites do Estado do Amazonas para com Rondônia. Ou seja, toda a área alagada, a partir da construção de Santo Antônio, passa a ser do Estado de Rondônia. E aí nós podemos ver a divisa do Estado do Amazonas, que é essa marca preta, e a área projetada, que é a área vermelha. Sem essa projeção, a usina de Santo Antônio, ela já tem, em toda a sua área alagada, 2% dentro do Estado do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas elegeu nesta terça-feira a desembargadora Graça Figueiredo como presidente do órgão. A magistrada é a segunda mulher a ocupar o cargo. A desembargadora Graça Figueiredo venceu a presidência do Tribunal de Justiça por 7 votos no Pleno do Poder Judiciário. A magistrada vai comandar o órgão no biênio de 2014 a 2016. A vice-presidência ficou para o desembargador Aristóteles Turi, que foi o segundo mais votado. Graça Figueiredo é a segunda mulher a ocupar o posto máximo do judiciário amazonense. A posse está prevista para ser realizada no dia 4 de julho, quando Ari Moutinho deixará a presidência, a qual ocupa desde 2012. Vamos agora para a agenda parlamentar. Hoje acontece uma sessão especial em homenagem aos 100 anos de fundação do Sindicato dos Estivadores de Manaus no plenário Rui Araújo, às 11 horas da manhã, de autoria do deputado Tony Medeiros. E às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo, acontece uma audiência pública para discutir a pauta de reivindicações dos professores e trabalhadores da educação no Amazonas. A autoria é dos deputados Luiz Castro e José Ricardo. E no auditório Senador João Bosco, às 2 horas, acontece uma audiência pública para discutir sobre o edital de licitação para a permissão dos transportes alternativos e executivos na cidade de Manaus. A autoria é do presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da ALEAN, deputado Marcelo Ramos. E ainda hoje, das 2 às 5 horas, no mini plenário Natanael Bento Rodrigues, no 4º andar, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai reunir com representantes da comissão organizadora da Conferência Temática da Economia Solidária. E o programa Bom Dia vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e para rever a reprise deste programa, acesse o canal ALEAN no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você e eu aguardo você amanhã no mesmo horário, no mesmo canal. Tchau, tchau.